Muito boa tarde a todos os ministros reunidos lá em Cartagena, Colômbia, com o missionário Miguel Bermúdez Marim e também sua esposa Ruth e todos os irmãos lá, como nosso irmão Reverendo Galberto Ceballos, Reverendo Ivan Sarmento, Fernando Cubilhos, Davi Pelufo, também o irmão de Fernando Cubilhos, o vi por ali, e os demais ministros, irmãos e irmãs que se encontram hoje, terça-feira, 21 de março deste ano 2023, lá com o nosso irmão Miguel Bermúdez Marim. E não menciona todos, mas mencionar todos me levaria muito tempo, mas recordem que vocês, já todos, não somente vocês aí, mas todos os que vão fazer o rapto, já todos estão mencionados. E não mencionados, mas escritos no livro da vida do Cordeiro, que é o mais importante. Quando os discípulos disseram a Jesus, Jesus, em teu nome expulsamos demônios e fizemos isso e o outro. Não se regozijem por isso, mas o melhor regozijai-vos de que vossos nomes estão escritos nos céus, ou seja, no livro da vida do Cordeiro. Assim que os que eu não mencionei, regozijai-vos, porque vós também já foram mencionados e já estão escritos. Assim que a todos vocês também, com muito amor e carinho, eu os recordo e também, já na menção deles, aí estão presentes vocês. Bom, para mim é um privilégio poder saudá-los a todos vocês e é mais do que um privilégio, uma bênção para mim me dirigir a escolhidos de Deus, primogênitos de Deus, àqueles aos quais Deus está dando a fé de rapto. Por isso é uma bem-aventurança e um privilégio poder se dirigir a um grupo de pessoas como vocês e todos que estarão escutando depois essa saudação, porque é nada mais e nada menos que a reis e sacerdotes da ordem de Melquisedeque, pelo qual com reverência me dirijo a vocês, trazendo essas palavras de saudação e bênção sobre vocês e sobre vossas congregações, para que levem essa saudação da minha parte e escutem essas palavras que eu gravei neste dia, pela manhãzinha ali com os trabalhadores. Estive conversando várias coisas importantes, as quais é bom que escutem, e aqui estou fazendo uma pequena introdução, já que ali foram tocadas coisas que nos correspondem a cada um de nós como indivíduo, que corresponde à adoção. E também citações do reverendo William Branham, como a da página 145, o parágrafo 1292, como eu não tinha ali o livro de citações, eu quero ler agora para que quando escutarem o áudio, aí saibam a qual cita me referia, a qual citação me referia, e vamos ler um momentinho. Podem sentar se estiverem de pé. Diz, Jacó morreu lá no Egito, mas sendo um profeta, agora com este potencial, este poder vivificante, ele disse, não me enterres aqui, José, vem aqui, meu filho profeta, coloque tua mão sobre este quadril que Deus encaixou, jure pelo Deus do céu que não me enterrarás aqui. O que estava nesse homem? Porque Egito não era tão bom como qualquer lugar. Ele era um profeta. Ele sabia onde seria aquela ressurreição. Não seria no Egito, seria na Palestina. Ou seja, certamente na terra de Israel. E ele aí escreve Jerusalém e a ressurreição ontem. Hoje, na Jerusalém celestial, na era da pedra angular,
será a ressurreição. E também escreve Palestina, a nação, pedra angular. A ressurreição na Palestina. E pergunta, por quê? Porque ali foi sua vinda. E hoje será na América Latina e o Caribe. Ou seja, como se cumpriu lá a primeira vinda do Senhor em Israel, no Oriente Médio, no leste, consequentemente, a ressurreição dos do Antigo Testamento ocorreria no leste. E diz que assim é em sua segunda vinda, que está sendo cumprida no oeste. Consequentemente, a ressurreição será no oeste, na América Latina e no Caribe. E essa citação estivemos falando algumas coisinhas ao redor disso, e queria que ficasse aí também essa citação lida. E também quando diz que a esposa lhe presenteou uma Bíblia. Isso está na página 140 do parágrafo 1258. Eu quero ler também para que fique aí nessa saudação e saibam essa citação para que tenham também. E vamos ler, diz: mas quando eu abri a Bíblia nova, a primeira fita na Bíblia estava em um lugar muito estranho. Estava quando Salomão dedicou o templo de Deus, e a glória de Deus era tão grande, e a glória da Shequina no edifício, até que os sacerdotes nem sequer podiam ministrar. E a próxima fita estava onde Esdras regressou e dedicou o templo. E o terceiro marcador pequeno que minha esposa tinha me conseguido e colocado na Bíblia, sem sabê-lo, com o meu nome sobre ele, e assim sucessivamente estava em Marcos 11:22. Ela somente o colocou na Bíblia, e ali era onde estava, onde diz: se tu disseres a este monte, seja movido. E todos vocês sabem quando essa escritura esteve na minha mente. Vocês que gravam a fita, foi quando esses esquilos entraram em existência. Assim é exatamente. E então a coisa estranha disso foi que meu pássaro favorito, peito vermelho, sua foto estava no marcador. A pequena ave com o peito vermelho. E então, minha primeira reunião, a mensagem que pregarei aqui é em Phoenix, Arizona. Phoenix é algo que pode se levantar do nada. Isso é o que Deus faz. Ele toma nada e levanta algo disso. E minha mensagem nessa tarde está intitulada pelos próximos 30 ou 40 minutos, Paradoxa. E eu quero ler de uma escritura que alguns anos atrás eu tomava uma Bíblia e deixava que você me entregasse a Bíblia. Quando comecei meu ministério, e somente tomava a sua Bíblia, e muitos de vocês me viram fazer, e somente a sustentava aberta assim e dizia: Senhor, onde está a mensagem para mim? E abria em Josué, o primeiro capítulo, qualquer Bíblia que você me entregasse. Isso é muito importante. Aí ele está nos dando uma revelação muito grande. Continua dizendo, até que uma noite, uma visão veio, com a qual vocês estão familiarizados, e vi essa Bíblia descer do céu, e uma mão com um colar em um punho de camisa, assim, desceu os primeiros 9 versículos de Josué. Agora vejam, ali ele escreve, nesse parágrafo 1258, escreve várias coisas muito importantes que já lemos e outras que vamos deixar quietinhas para mais adiante, porque tudo isso nos fala da terceira etapa e nos fala desse poder que em São Marcos capítulo 11, versículo 22, nos mostra ali de ter essa fé como um grão de mostarda. E
tudo que pela palavra falada pode fazer com essa fé. Ou seja, que a fé que se obterá nessa terceira etapa estará e chegará a um ponto tão e tão alto que nos transformará. E todo este mistério estará sendo falado e crido por aqueles que estarão escutando a voz de Deus e estarão vendo a palavra em ação, a palavra em um homem. Porque notem, no capítulo 3 de Josué, num estudo que fizeram a ele, do tema que ia pregar nessa ocasião dos requisitos para entrar à Terra Prometida, e ele ali escreve ao reino de Deus, e embaixo escreve no caminho provisto por Deus. Deus sempre tem um caminho provisto para que seus filhos, seus escolhidos, entrem por ele, caminhem por ele. A primeira escritura que colocam ali no estudo bíblico é Josué capítulo 3, versículo 1 ao 6. E vejam algo aqui, ele diz: levantando-se Josué de madrugada, e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes de que passassem. Ao fim de 3 dias, e escreve ali, ao quarto dia, e do lado desenha uma pirâmide de Azeras, e desenha as últimas 3 e as enumera 1, 2, 3. A terceira é a sétima etapa, e a quarta é a pedra angular, e desenha um 4 em cima na pedra angular. Agora vão tendo em mente que, recordem que ele nos colocou na sétima etapa, ali em 2000, e já sabemos quando acabou. O próximo que ia vir era a quarta etapa, que representa também a oitava era. E depois de 3 dias, vejam, depois da sétima era, depois da terceira etapa, ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo: quando virdes a arca do pacto, e aí ele escreve Cristo, a palavra do Senhor vosso Deus, e os levitas sacerdotes a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Agora vejam onde é que eles iam ver a arca do pacto, Cristo, a palavra. Era nesse quarto dia, ou seja, representado ali, esse número 4 que ele colocou ali na pedra angular, que representa a oitava etapa, que é onde nos encontramos neste tempo final. Já não na terceira etapa, já não na sétima etapa, que ele nos colocou ali em 2000 em diante, mas que já estamos no quarto dia, a quarta etapa, e recordem que o quarto dia foi quando Jesus ressuscitou Lázaro. Agora, ali está dizendo ao povo: quando virdes a arca do pacto. E ele escreve ali que é Cristo a palavra, e a palavra tem que estar encarnada. Ou seja, como estaremos vendo a palavra, a arca do pacto, Cristo, neste tempo final, na etapa correspondente a esse número 4, e a era oitava, quando a virmos sendo manifestada em um homem. Por isso, no livro dos selos, na página 256 dos selos, ele diz: mas quando o nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Vejam onde é que estaremos vendo a palavra de Deus encarnada em um homem. É na quarta etapa. Porque depois disso, veja o que continua dizendo essa escritura. Diz:
E os levitas sacerdotes que a levam, vós saireis do vosso lugar e marchareis em pós dela. Sair de onde estávamos, sair da sétima etapa, sair do terceiro dia e entrar ao quarto dia, entrar à era oitava. E marchareis em pós dela. Ou seja, é preciso estar atrás da arca, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passaste antes. Ou seja, não percorremos esse caminho ministerial, nem este caminho também dessa etapa. Portanto, ninguém pode se adiantar nem atrasar, ou seja, ficar na sétima era, mas que tem que caminhar em pós da arca de Cristo, da palavra. Haja, contudo, distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela. Ou seja, a arca, ali, a palavra. Como também neste tempo não se pode fazer. E disse Josué também ao povo: santificai-vos. Vejam como é nessa etapa quarta, que Josué manda o povo a se santificar. Por quê? Diz, porque, pois amanhã fará o Senhor, e diz aí, quinto dia, maravilha entre vós. Disse Josué aos sacerdotes: levantai a arca do pacto e passai adiante do povo. Então levantaram a arca do pacto e foram adiante do povo. E vocês já sabem tudo o que ocorreu ali. Agora isto, desejo ter isso como uma base para essa conversa que tivemos nessa manhã com os trabalhadores aqui nessa área que hoje se inverteu outra parte mais de concreto. E em um momentinho que estávamos fazendo uma medida, umas medidas aqui da estrada, aí nos detivemos um momento e conversamos certas coisas importantes, as quais essas palavras de agora são uma introdução para essa conversa que tivemos nessa manhã de hoje, terça-feira, 21 de março deste ano, 2023. Mesmo que já essa linha que levamos podíamos ter seguido e teríamos também uma mensagem, vamos dizer, com essa linha que levamos, mas vamos nos deter aí para que escutem essa conversa e depois podemos aprofundar mais, falar mais sobre esses temas. Assim que muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marinha, em frente com essa outra parte, que foi de algumas horas atrás, com os trabalhadores. Aí colocamos a escritura de Apocalipse 11. O tema que temos nesta conversa do dia de hoje. Que Deus os abençoe e os guarde. Deus continue nos abrindo entendimento às Escrituras para continuar compreendendo todo o programa divino e tudo que Deus está fazendo nessa terceira etapa. Enoque será o último profeta dispensacional. Aí diz, como Enoque, ele estava vivo e foi transposto. Tem que ser um profeta que seja vivo. Ou seja, um profeta, um Enoque. E ele foi o 10º. Até Enoque foi o número 10. E ele contava desde... Contava de Jesus. E contava Jesus. Contou Pedro. Contou 7 anjos mensageiros. São 9. E o 10. Aí tem Enoque colocando Pedro como um líder, como um mensageiro também. Visto que estávamos falando ontem com alguém que você não pode dizer que são 5
ou que são 7 mensageiros das eras, e já. Não, são 7. Mas, e agora vem ele e enumera Pedro para chegar a esse número 10 que é Enoque. 10º, coloca desde Adão. Número 10, aí houve o rapto. E agora no número 10, que é esse mensageiro dispensacional da dispensação do reino, aí é onde é o rapto. Não podia ser, como eu dizia ontem ali por cima, não podia ser que se cumpra em um mensageiro que seu corpo veja a corrupção. Tem que ser como Jesus. Por isso que se cumpre aí também, onde ele diz, ninguém me tira a vida. E isso é que vão dizer os ministérios de Moisés e Elias. E aí então, ressuscita ao terceiro dia. Não vem morte, não vai haver corrupção. Ou seja, como vai ser com um profeta como ele? Porque diz aí que o verão subir. E isso não ocorreu também com Jesus, que o viram. Aí está o rapto. Vem como se cumpre essa parte. Veja como onde diz. Apocalipse 11. Veja. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então viram uma grande voz do céu, que lhes dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. Quem cumpriu isso também? Jesus. Veja. Vamos um pouquinho antes. E darei poder às minhas... Apocalipse 11:3. E darei poder às minhas 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias vestidas de silício. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. E aí, porque ele fala de que, o extrato que li ontem, ele escreveu de que a palavra, veja o que ele disse ontem, tudo gira ao redor da palavra falada, porque é tempo da palavra falada, tempo de falar as coisas e as coisas acontecem. Bênção, mas também juízo divino de indivíduos até grupos e nações, povos, e darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de silício. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se estão em pé, têm que estar vivos. E em véu de carne. Se alguém lhes quiser causar mal, momentinho. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Por isso diz que o 6º selo, que ele diz que terão poder sobre a natureza, poderão fazer o que quiserem, poderão chamar 100 milhões de moscas se desejarem, o que disserem, isso vai ser, porque vão ser os pensamentos de Deus no coração de um homem. Por isso quando Moisés dizia que Moisés
Quando Deus dizia que dissesse algo, isso vinha ao pensamento, ele falava, e já aí isso se tornava realidade. Dizia, se cumpria esse pensamento que lhe vinha. Moscas, que venham moscas. Ele falava, por isso o irmão Branham, quando ele dizia, eu vejo anjo fazer as coisas, e eu fazia, e vinha o anjo, e cumpria isso, ou seja, o fazia. Ou seja, que não era o irmão Branham. O melhor era um instrumento que o anjo usava para fazer as coisas. Por isso eu disse, eu não faço nada de mim mesmo, que eu vejo o Pai fazer. Isso é o que eu faço. E isso é o que estará falando esse ministério quando o que do trono saiam todos esses juízes, vão sair também da boca das duas oliveiras. O juízo divino. Não que vão surgir assim porque sim, mas que a própria terra vai estar gemendo, clamando para que tudo isso ocorra. O mesmo que os filhos de Deus como terra clamamos para que então se fale a palavra a eles e ocorra essa mudança. A terra geme por um lado para que ela seja renovada e seja mudada para o glorioso reino milenial, e nós clamamos para mudar nossos corpos em breve, para que essa palavra seja falada, mas tem que falar que lhe fale. Tudo é por criação divina, tudo é por palavra falada. Se a pessoa não pede, não clama. E não crê que é por meio da palavra falada através de um ser humano, nunca vai receber a promessa. A chave está em saber de onde virá essa mudança. Você sabe que vai ser curado porque vai ao médico e vai te receitar, e você crê que ele, com o que vai te receitar, você vai ser curado. Talvez o remédio não te cura, mas a fé que você tem em que isso vai te cura, porque creste no médico. Falando assim humanamente, no comum. E nós, crendo no grande médico divino em Deus, sabemos que pela palavra falada vamos ser curados, rejuvenescidos, vamos ser mudados. Abraão creu na palavra de que ia ter o filho, pois tinha que crer naquele que disse que ia ter um filho. Como? Pois eu sendo velho, algo você vai fazer comigo, Senhor. E ele creu. E em seguida foram rejuvenescidos. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. O seu corpo jazerão na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos. Agora aqui, a primeira vinda de Cristo ocorreu em Israel. Tem um escrito, depois buscamos onde diz, se a vinda do Senhor foi em Israel, vejam, a ressurreição ocorreu em Israel, que foi onde foi o cumprimento da sua vinda. E ele escreve, cumprimento da ressurreição, e a transformação será no oeste, que é onde se cumprirá a segunda vinda do Senhor. Consequentemente, isso, se lá ocorreu a crucificação onde ele apareceu, onde vai ocorrer a crucificação? A pessoa tem que atualizar. Todo mundo pensa que isso é lá. É onde Deus estiver se manifestando, no tempo em que se está vivendo. Começa a crucificá-lo desde o púlpito. Desde aí começa a crucificação da palavra. E as praças, televisores, a imprensa e tudo isso. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se de pé e caiu grande temor sobre os que os viram. Então ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui. Como quando disse ali, esse é meu filho amado. E subiram ao céu em uma nuvem. O mesmo que viram em Atos, creio que se ocultou e disse que viram como 500 pessoas.
ouviram, e por isso diz, este mesmo que viram, assim como se foi, assim mesmo virá em uma nuvem. E aí está o sinal do Filho do Homem no céu. E os seus inimigos o viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, o terceiro ai cedo virá. Todas as escrituras têm múltiplos cumprimentos, porque com esse terremoto da Califórnia, aí como nos foi dito que talvez é o terremoto da ressurreição. Mas para ocorrer esse terremoto, é porque algo tem que ter ocorrido a esse ministério. Vem como Apocalipse 11 tem um cumprimento aí, antes da ressurreição. E essa 10ª parte dos Estados Unidos aqui vai Inglaterra. Estive essa manhã vendo ali. Inglaterra vai afundar também. Essa merece. Inglaterra e todos esses países onde tem a perversão, já sem restrições, abertamente, onde nem sequer tem vergonha as mulheres como andam nem nada. E rejeitaram também nesse tempo o mensageiro que Deus enviou. Tudo isso virá o juízo divino a todas essas nações. E América do Norte, pois virá também o juízo divino, porque rejeitou o 7º anjo mensageiro. Já depois de 59, já não havia oportunidade para a América do Norte. Esses dias são dias que tudo que será falado, se está falando, vai ter uma repercussão, mas em breve. Porque estamos vivendo no ciclo de que os juízos divinos já sejam pronunciados e falados, desde indivíduos até nações, povos, que assim como se está falando bênção para o escolhido, também ao mesmo tempo os juízos divinos sobre a terra, os quais alguns vão se cumprir no momento, outros vão estar se cumprindo mais adiante, outros vão estar se cumprindo mais adiante. O importante é falar e já aí não vai haver oportunidade para que as pessoas se preparem para o rapto. Esses dias são bem, mas bem importantes. Tanto que a Igreja do Senhor deve afinar os binóculos, ajustar os binóculos, olho profético, para identificar bem, como fez até agora, mas ter um claro entendimento do que é a vinda do Senhor à sua igreja, o porquê vem, ou seja, para o que vem, porque vem e ao que vem. E quem é que está cumprindo essa profecia? Porque a fé tem que estar baseada em algo, e isso tem que ter bem claro, para que quando começar, todo esse tempo foi que virá, que é o aperto, já tem um claro entendimento daquele do qual esteve no meio da igreja, e assim possam receber o que tantos estão desejando, que é a sua adoção. E que não se perca a palavra em nenhum momento, porque se perder aí, não vão poder ter essa promessa. Os escolhidos vão estar bem atentos disso. E nessa semana, e no ano que vem cai justamente no ciclo, como foi em 63. Começou num domingo, terminou num domingo.
E isso é como uma antessala, uma sala de preparação, algo grande que pode estar se cumprindo já isso de mais adiante, porque por causa dos anos de atraso, os dias e tudo. E já se está entrando nesse ano 50. Assim que já estamos com os anos de atraso que tem, os dias de atraso que tem, ou seja, o ano 50 é jubileu. E tudo isso se cumpre primeiro no campo espiritual, e isso é a adoção. E não sabemos que tempo é, se já foram 6 meses, mas se Deus nos dá um pouquinho mais, e estando nestes corpos, e que filhos de Deus estejam adotados, e que seja feito o trabalho mais rápido. Ao melhor, não perceba que está fazendo o trabalho, e algo que lhes levava 1 hora, ou uma semana, e façam em 1 minuto. Aí pode estar ocorrendo nesses dias e as pessoas não perceberem, somente escolhido, e ao ver isso me demora 1 mês e eu fiz em agora somente com até pensá-lo, ou eu fiz de um momento e vi que está feito. Isso é poder criativo, e ao melhor estão fazendo as coisas e Deus vai abrindo o entendimento e vai perceber. Mas espera, se eu tenho o que teve o irmão Branham, que teve Jesus, e com a pessoa dizer, pois está chovendo e está fazendo algo, espera um momentinho, deixa que eu termine aqui. Não se pode chover um pouquinho aqui. Esteja um pouquinho de seca aqui com o meu plantio. Espera um pouquinho com a chuva, Senhor, não chova. Josué não parou o sol e a lua detém a olho. Ele não orou, ou seja, quando ele viu e lemos, você não terá que orar, você mandará, falará. Ou seja, a palavra na boca de um grupo adotado. E isso é o que está se movendo, rondando por aí, como ambiente de adoção. E meu desejo é que seja em breve, porque note que se esteve falando isso, já seguidinho, e está se falando de algo, depois o crê, consequentemente Deus vai cumprir o desejo do seu povo. Lá pediu liberação. Ou enquanto estávamos como... Depois foram libertados. Quando já estavam bem oprimidos. E Deus manda o libertador. O povo sempre tem que estar pedindo. Mas vai chegar um momento onde vamos estar, vamos dizer, à mercê dos elementos, disse o irmão Branham. Que já esses vão ser dias que já quem não estiver adotado por aí, o será. Mas antes disso, ele tem que nos dar esse tempo, que é o tempo, vamos dizer, final, que estando nestes corpos, possamos experimentar o que é o poder de Deus nestes corpos, como teve o irmão Branham. E o trabalho que tiver que ser feito nesses dias seguramente vai ser, como disse, de uma maneira milagrosa, que somente você vai saber que algo ocorreu em sua vida. Porque Deus tem que ter um povo preparado. E isso não vai voltar a se repetir. Consequentemente, Deus tem que nos dar um tempinho para estrear esse poder nesses corpos e conhecer o que era que Deus queria fazer com nós desde o princípio. Era nos trazer essa terra sem pecado. A pessoa diz, mas como é possível que a pessoa estando nesses corpos não peque? Espere você que seja adotado para que você veja que não vai vir uma isca de inclinação para o pecado. Vai estar a palavra plena nos filhos de Deus. Não vai haver forma de que entre nada deste reino, deste mundo.
Consequentemente, vamos estar experimentando nestes corpos o que é um Filho de Deus perfeito. E ao redor disso, cada molécula, cada célula, tudo isso vai regenerando como foi em Abraão, e aí se rejuvenesceu. É um processo tão e tão grande que a pessoa diz, olha, e quando eu for transformado, isso já está ocorrendo. O que acontece é que não estamos percebendo, mas já está ocorrendo em nosso ser, em nossas veias, como quando colocam a tinta azul no sangue para ver por dentro. Estão nos injetando o sangue azul dos reis, Senhor dos senhores. E está correndo pelas nossas veias o sangue do Todo-Poderoso, filhos do Rei. E esse sangue, o que vai regenerando todo o nosso interior. Já estamos sendo transformados de dentro para fora. A pessoa não pode esperar de quando ver o corpo novo, então vou ver a transformação. Já está havendo dentro de nós, de dentro. E isso nada mais, nada menos que esse processo que houve aí no Monte da Transfiguração com Jesus. Sendo adotado aí com Moisés e Elias. Por isso tem que estar esses ministérios para a adoção. Um ministério dispensacional. Não pode ser um ministério de uma era. Tem que ser um ministério dispensacional. E um ministério como Jesus, um ministério como o irmão Branham, e aí tem o ministério de Jesus e o ministério de Elias, e o ministério como Moisés, do libertador, porque se cumpriu no irmão William essa parte do libertador, mas também se cumpre neste tempo onde seremos libertados do reino deste mundo e levados a ser das bodas do Cordeiro e depois vir o reino do Messias. Ou seja que Deus pode operar no meio do povo os ministérios que Ele desejar. Ele é o Deus dos espíritos dos profetas. Como falamos agora há pouco, colocou Pedro aí e o contou como um segundo. E ele enumerou Jesus, Pedro, os 7 anjos, são 9. E do mensageiro dispensacional, aí está o 10, aí está o Enoque. E qualquer um diria, mas que Pedro foi um apóstolo, bom, mas você vai dizer a Deus como vai enumerar seus profetas? Ele poderia ter feito que um dos profetas tenha ministrado algo que corresponde ao ministério de Elias. E quando você vem ver na Bíblia, há tantas manifestações de Elias que o melhor vai pelo número 30 das manifestações de Elias. A pessoa não sabe. Moisés como libertador. Moisés, Jesus e das 2 oliveiras. Se contarmos Jesus, pois seriam 3. Mas acrescentou por aí que coloca Josué. Então já seriam 4. Mas um profeta dispensacional é um profeta libertador, porque o tira de uma dispensação e passa a outra. Ou seja, então, passa de Adão a Sete, de Sete a Abraão, a Noé a Abraão. Ou seja, quando vem ver, quantos ministérios de Moisés haveriam? A pessoa não pode limitar Deus quanto a isso. Não pode olhar pelo intelecto também. Porque então sim que pode colocar a vaca pastando em cima da árvore. E a promessa deste tempo é, e o ambiente que há é o ambiente de adoção. Mas essa semana, quando eu falei, agora que muito importante o que pode estar ocorrendo no meio da igreja, e o importante é identificar esse cumprimento do 7º selo, sua plenitude, em uma grande carpa catedral. Para que seja bem identificado, aí não vai haver lugar para dúvida que esse Filho de Deus vai ser adotado. Não houve lugar a dúvida ali que Jesus foi adotado. Estava Moisés e Elias. E ele estava muito atento ao que estava falando daí da Jerusalém.
Nós vamos a essa nova Jerusalém, a celestial. Vamos a essa ceia das bodas do Cordeiro e depois todas as promessas que há. Mas veja como começa tudo de uma forma tão simples, para cumprir algo grande no programa divino. Algo se está movendo no meio do povo. E algo está se entrelaçando. E o maior que pode estar ocorrendo é essa adoção, onde filhos e filhas de Deus terão essa manifestação de Romanos 8 que diz, esperando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Isso é o que até a terra, veja, até a terra está gemendo. Nós somos pó, ou seja, que também vejam como terremoto e todas as coisas que estão se movendo é gemendo, esperando pelo quê? Pela manifestação dos filhos de Deus, que é de nós como indivíduos. E o que vem à Terra é algo bem terrível, bem terrível. Mas nós damos graças a Deus que tenha nos dado a oportunidade neste tempo para nos preparar e escapar dos juízos divinos que virão. E o mundo como está, os líderes religiosos como estão, os líderes políticos como estão se unindo e como está tudo, mas não vai ocorrer nada. Esses 4 anjos estão detendo que não sopre vento, que não sopre a Terceira Guerra Mundial. Ou seja, estão detendo, segurando para que os juízos divinos não caiam sobre o planeta Terra até que tenhamos selado em suas testas os servos 144 mil, que também tem a promessa de estarem selados antes da grande tribulação. Mas antes disso, tem que estar sendo preparados o povo ao qual eles vão servir. Porque não vão ser preparados eles primeiro e depois nós. Nós estamos sendo preparados, que é a rainha, a que eles, os eunucos, vão servir. Temos que já estar sendo preparados para obter já como reis dos reis e senhor dos senhores. Somos reis, somos sacerdotes, somos, ou seja, tudo que é o Senhor nós somos. E o grupo que vai receber isso é o grupo que todos os profetas desejaram ter. Quando ele dizia, você diz, mas não que de mim falou, vamos dizer, Paulo, quando disse a final trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós que vivemos. Vem já. Esses somos nós. Mas tem que ir um pouquinho antes. Quando foi que Deus disse a Moisés, foi que disse? Deixa, eu os riscarei e te colocarei sobre um povo maior. Ou seja, veja desde onde ele estava pensando em nós. Desde lá. Não é um povo privilegiado este? Um povo que Deus o selou desde o princípio. Desde lá no Jardim do Éden. O primeiro filho que ia vir era Jesus. E quem teriam sido os depois? Nós. Teria nascido Jesus ali e depois nós. E depois os demais. Consequentemente, isso mesmo vai acontecer na Nova Jerusalém. Os coladinhos a Jesus vão ser nós. Ou seja que o que está hoje em dia pisando neste planeta Terra são essas línguas de fogo que lá foram repartidas sobre eles, agora estão em seres humanos dentro, caminhando pelo planeta Terra. Essas são as colunas de fogo que estão nos quartinhos de madeira aí na alma. Ele está fazendo essa obra lá em nós. O que falta é que entre a plenitude.
tem operado em todos esses anos passados e está atuando, operando agora em forma de palavra de ensinamento. Mas, depois, em algum momento, foi quando o irmão Branham viu que a coluna de fogo já desceu ali, mas já estava operando. E isso é algo bem chave, importante, porque se o irmão Branham viu a coluna de fogo descer ali, o escolhido de Deus, consequentemente, está vendo atuar no meio do povo e haverá quando entrar na plenitude em sua vida. Isso já foi representado ali, consequentemente tem que acontecer com cada indivíduo. Se entrou no quartinho de madeira, que é o lugar onde morou, tem que entrar no quarto de madeira de cada escolhido e nos transformar. E depois disso ele disse que por aí ocorre a ressurreição, estará ocorrendo. Ou seja, que algo grande Deus está já fazendo com cada filho de Deus, com cada escolhido de Deus. Muitos buscam a coluna de fogo e não sabem que ela já está no meio da raça humana, operando em seres humanos. Ou seja, que somos não uma lanterna, somos a luz do Sol diretamente iluminando o planeta Terra. Sem nós aqui, há um tempo, já teria destruído. Mas por amor aos escolhidos, Deus difere essa ira. Deus atrasa o juízo divino que vai cair. Poderíamos estar falando todo o tempo. E não nos cansaremos de falar do grande que Deus está fazendo neste tempo com cada um de nós. Mas algum dia será dita a última palavra estando nesses corpos, porque depois há muita palavra por ser falada, mas já um dia será a última palavra diz. Aí se une também quando diz sorvida, tragada foi a morte na vitória. Aí a pessoa pode dizer que aí terminou, porque já a morte já não tocará. Já entraríamos a outra etapa de eternidade. Mas grande essa promessa que Deus está cumprindo, as bênçãos que Deus está cumprindo em cada um de nós como indivíduos, que devemos estar bem atentos no televisor, de que não nos escape nada, para receber essa adoção, todos os filhos e filhas de Deus. Eu desejo que seja esse ano, porque assim não viriam tantas limitações nas coisas e as coisas seriam um pouco mais fáceis, mesmo estando nesse corpo. E poderíamos também ajudar os demais em certas coisas. Assim que é preciso pedir e clamar por isso, para que Deus ajude a corrigir tudo que tiver que corrigir para estar pronto para isso. Deus tem que morar numa pessoa que esteja bem. Ou seja, que assim como o irmão Branham, ele podia falar as coisas e, veja, criou esquilos para comer. Ou seja, que se há necessidade, pois, podemos estar criando também. E como disse agora há pouco, parar a chuva ou fazer vir chuva. E todas as coisas que vimos nessas 5 manifestações. Porque vamos ser de grande ajuda para a família e os familiares, e também para os irmãos e para o mundo. Ou seja, diz, há tanta necessidade no mundo. Coisas que na terceira etapa, veja que até Deus nesse tempo, pois compadece com seres humanos. E essa terceira etapa vai ser impactada para eles também. Impacta todos os grupos. Mas o tempinho que nos concerne e que deve nos manter sempre atentos é este tempo, que é o tempo da preparação para a adoção. Isso é o que nos corresponde, porque já
quando estiver ocorrendo tudo isso da fila e tudo isso, nós já estaremos, se não estamos, todo o grupo completo já adotado aí, por esses dias já estará, porque a ressurreição estaria ocorrendo por aí. Vejam, Jesus foi adotado antes que se cumprisse a ressurreição. Ou seja, fez um trabalho antes disso. E não foi corrompido o seu corpo. Começamos por aí e terminamos por aqui. O que é um profeta dispensacional como Enoque, consequentemente, não pode ser um dos mensageiros passados, porque aos 3 dias não ressuscitou. Tem que ser um mensageiro que esteja vivo e que quando ocorrer isso de Apocalipse 11, também não chegue aos dias de corrupção, ou seja, depois de 72 horas. Isso vem, eu coloco por mim mesmo e, ou seja, que também não. É que vão dizer, vou matar para que... Já não. Quando eu disser, assim vai ser. Ou seja, vai se permitir. Vou permitir tal coisa. Isso não vai doer, isso é algo rápido. Ou seja, isso é algo rápido. E não vai doer. Bom, já sabemos como essas coisas vão estar se cumprindo, mas a bênção tão grande que isso vai produzir para o diabo vai ser como no tempo de Jesus, que pensavam que era a maior derrota. E essa vai ser a maior vitória e a maior derrota do diabo. Porque aí é que todos verão, como até o centurião viu, e verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Ou seja, todas essas coisas vão estar sendo cumpridas neste tempo final, e a bênção grande que a nós nos correspondeu, a parte dos que estamos a favor do programa divino e a favor da obra do Criador dos céus e da terra. E estamos nessa etapa das últimas folhas do plano, onde já, em muitos planos já estão colocando até as flores e todos os enfeites e todos os detalhes. Estamos nas últimas folhas. E por outro lado, está a outra parte que não está no plano, que é onde está tirando os escombros pelo outro lado, e limpando os arredores, e tirando andaimes, e tirando madeira. E onde é lançado tudo isso, aqui diz os aterros sanitários, na grande tribulação será lançado tudo isso, que não pertence a essas folhas finais do plano. Mas você e eu nos vemos ali desenhados nessas últimas folhas do plano do Criador dos céus e da terra. E nos vemos aí. Quem não se vê aí, pois vai se ver onde estão lançando no crematório, no aterro sanitário. E isso ia dizer mais, porque depois do sinal, depois da terceira etapa, o próximo que vem é a grande tribulação. Ou seja, aqui, isso é o que virá a todos que não estão nessas folhas, nessas páginas que estão aí. Já as últimas folhas, a folha 8ª, a página 8ª, que é a da pedra angular, a que corresponde a esse começo desse novo reino, o qual já está sendo estabelecido, primeiramente em nossos corações e em nossas vidas, Deus mudando, e depois no planeta Terra. Há algo muito importante quanto a isso do nome e do sinal eterno e tudo que envolve esse nome, o qual ele ali mostrou ao reverendo William Branham nos picos,
tudo isso vai estar se abrindo mais claramente, muito em breve, na visão da carpa, porque ali disse, você lembra o nome que buscavas quando tiveste a visão? Ou seja, que ali havia um nome. E ele disse, que melhor nome? Ou qual nome pode ser, senão o nome eterno de Deus, nome da cidade do nosso Deus e nome novo do Senhor? Ou seja, algo aí, o qual ele estava buscando. E se estava buscando era porque sabia que isso tinha a ver com São Marcos 11. Tem que estar o nome para que isso seja cumprido plenamente. No livro de citações ele coloca ali as coisas correspondentes a essa escritura, porque foi quando Meda lhe presenteou a Bíblia e ele abriu e caiu nessa escritura. Mas depois, se você buscar, isso está, se você abrir o livro de citações, está aqui embaixo no canto, e lá em cima ele continua falando e o manda a Josué. Ou seja, aqui, e Josué foi quem os introduziu à Terra Prometida. Assim que algo há com quem o tira e algo aí com aí. Glória a Deus. E tudo isso envolve São Marcos 11. Já aí não há limite quanto a se disser esse monte passa daqui para lá, será passado. Aí já não há limitações. Bom, foi uma conversa bem formosa. Porque ao redor, o que foi falado ali no Monte da Transfiguração foi que eles ali, vistos ali, Pedro, Tiago e João foram vistos ali vendo Jesus sendo adotado. E foi falando. E podemos dizer que foi uma conversa. Porque nem sequer foi no templo, foi no monte. Por isso, é preciso ter cuidado quando dizem conversa ou se coloca a zombar da conversa. Porque é falta de entendimento. E o que dá a pessoa é lástima, porque não conhece as escrituras e não sabem que ao redor de uma dessas conversas, vejam, Deus pode cumprir as coisas de uma forma tão simples que o protocolo das pessoas que já tem em sua mente e esse quadro de como Deus faz as coisas, coloca de lado. E Deus pode cumprir as coisas da maneira em que Ele, com a mente humana, pode ocorrer. Não vamos dizer que seja, mas a pessoa tem que estar atento de tudo, porque pode ocorrer as coisas e começar as coisas quando menos imagina o povo. E eu desejo que alguma das conversas algo aconteça. E se é, por exemplo, numa conversa dos filhotinhos, porque a pessoa não sabe se as crianças podem ter mais rápido e captar mais rápido algo que os grandes ainda falte alguém, e que ele seja o que diga, papai, olha que isso é assim, assim, e quando você, de onde você pegou isso, tirou isso, rapaz, e se coloque a pensar, e não é que ele tem razão, deixa eu checar, e é o melhor se não diz isso nada, se a criança não diz nada, não papai, mas não vai buscar ou inquirir. Deus pode usar até uma criança para dizer a seu pai e abrir os olhos. Ou seja, que Deus pode fazer as coisas da maneira que a nós vai nos surpreender. Diz o irmão, exatamente como você está pensando, assim exatamente não é.
Por isso é preciso estar atento e ser prudente em tudo, orando a Deus, buscando a orientação divina, porque em algum momento algo grande vai acontecer. No físico, porque espiritualmente algo grande está acontecendo. Deus já está nos transformando por dentro. Essa adoção já está ocorrendo. Mas, quando chegar ao cumprimento, o cumprimento já aí, no momento e na forma, veja, Jesus desceu adotado do Monte da Transfiguração e ele não foi lá, vou descansar e se colocou a trabalhar. O primeiro que fez foi que expulsou e vem, ele já estava pronto para a sua terceira etapa. Tudo que ocorreu daí em diante já pertencia à terceira etapa, que tirou um espírito de demoníaco, mas foi epilético, era? Ou seja, vejam o poder que já manifestou aí, mesmo que antes, mas está representando aí muitas coisas que o fez na beira. Isso foi na sétima era, porque a esposa do irmão Branham foi curada. Portanto, essa cura também virá a esse grupo do irmão Branham pela palavra falada. Grupo que amamos e desejamos que os que estão vivos recebam também a promessa da sua transformação. Para serem transformados, tem que crer no enviado. Daí para fora não pode haver promessa de transformação. O irmão William disse: para eles serem transformados, tem que subir a pedra angular. E veja a bênção tão grande que eles terão, que não tem que passar por todas essas etapas, mas que vão direto à pedra angular. E o povo hebreu do átrio, veja, não tem que passar pelo lugar santo, mas vai direto ao lugar santíssimo. E depois entendem o do lugar santo. Assim, os da sétima era não tem que passar pelas 7 etapas para serem transformados, mas que vão direto à oitava etapa para obter a fé de rapto. Se não, tem que então partir para pertencer ao grupo da sétima era para poder ressuscitar. Em breve a porta vai se abrir a eles, que foram os últimos que entraram ali, dos discípulos de João, e receberam o Espírito Santo, ou seja, que há uma promessa. Se ali receberam, aqui tem que ter um grupo que vai receber. E oramos por eles, por José, por sua família e os irmãos ali. São muito bons eles. E desejamos que em breve vejam o que Deus está fazendo neste tempo final, que seu pai lhe disse que virá em breve feito realidade, e que haja em breve essa realidade para eles, para que nos ajudem e tenham também um trabalho nestes dias finais que nos restam a favor da Igreja do Senhor, a favor da obra de Deus. Que sejam eles parte dessa terceira etapa, nessa parte final. E conscientes de que ali Sharon está esperando Billy. O grupo do irmão Branham deve estar consciente que ele, muito em breve, se vai. E vai estar lá com seu papai. Ou seja, que isso já é um sinal muito grande também para a igreja, o qual em breve estará ocorrendo. E eles sabem que ali Sharon está esperando. Já está esperando por ele lá, falta Billy. E isso nos mostra que a ressurreição, há coisas que ainda tem que ocorrer
aqui antes, para que ocorra a ressurreição. Portanto, esse número tem que se completar ali. E não queremos dizer que desejamos que Billy se vá, mas já foi falado. Portanto, ele tem que estar lá. E isso vai ocorrer já muito perto também de todas as coisas que Deus vai estar fazendo no meio da igreja, porque isso foi algo profetizado já e foi visto lá na sexta dimensão que ele estava ali. Ou seja, quando ela disse, estou esperando Billy, a pessoa já dá por feito que ele estava ali, estaria ali. Tudo tem que ser falado. Como ele disse no escrito, tudo gira ao redor da palavra falada. Tudo que é falado, cumprimento tem e terá. Para bem, para a bênção dos escolhidos. Como também toda coisa que será falada e é falada de juízo divino também terá fiel cumprimento. Tudo que vão receber pessoas e nações, povos, também. Isso tem que ser falado para que se cumpra. A bênção da adoção é a bênção da primogenitura. A primogenitura é onde está tudo. Bom, eu creio que conversamos de várias coisinhas que vai chegar o momento em que vai estar se falando para a noiva certas coisas que não sei como vamos fazer, porque não vai ser para o mundo, mas para os escolhidos de Deus, para que não se coloquem a adiantar e também para que não continue acrescentando juízo divino sobre eles. A terceira etapa, quando vocês viram ali que o irmão Branham estava com o anjo e estava mostrando tudo o que estava acontecendo ali, já era um tempo onde as pessoas estavam conscientes do lugar, do ministério, e algo os moveu ali. Portanto, algo tem que estar, ou tem que ter ocorrido para chegar a essa atividade antes. Seguramente havia muito, mas para começar, esse movimento das pessoas chegarem ali, sempre se move por um personagem. Algo os move. Por isso, algo vai mover os escolhidos. A fé tem que estar baseada em algo, pois a fé dessas pessoas, dos seres humanos, vão se mover por algo. Algo vai estar ocorrendo. Na terra que vão se mover, as pessoas vão se mover para chegar até aqui. Por quê? Enquanto ocorra um desastre e não há nada que dê esperança, não vão se mover a nenhum lado. Mas se há algo que está ocorrendo, e dizem que aí há um lugar onde algo está acontecendo, pois algo tem que ser movido para que isso seja assim. E tenho a mente a milhão, pensando em coisas que me vêm à mente do que é um filho de Deus adotado. Porque isso já é sem limitação. Ou seja, podem estar vendo o que viram os que andavam com o irmão Branham, que viram a mão de Deus operar, foram testemunhas disso. E ali quando disse os da... O tumor, a primeira testemunha foi o doutor. Talvez não era crente, não sabemos. Se era crente, mas esteve ali, quando foi, não estava. Nesse mesmo dia, certificado já tinha. Não ia perder o tempo preparando uma pessoa para operar se não tinha nada. Esse foi testemunha aí de algo, e seguramente depois quando... Olha, aqui não há nada.
é que naquele momento estava orando. O qual também, quando havia um furacão, era pequeno, Pito, não sei se lembra, recordo que nos preocupávamos muito e nos reuníamos no escritório e vinha um furacão, o irmão William estava viajando. E eu me lembro o assombro de Júlio quando olha, William, a tempestade se foi e ele perguntava, como a que horas foi? Você lembra, Pito? E numa ocasião, eu vivi estando com ele viajando. Quando Júlio telefonou e eu estava, e ele disse, nesse momento eu estava orando para que não tocasse Porto Rico. Ou seja, que já como uma amostra de algo vivido. Não sei se me dizia para onde eu vou. Ou seja, que algo grande Deus vai cumprir neste tempo, o qual muitos vão perceber dia a dia, esse pouquinho de que falte para chegar. A fé cresce. É por algo. Não necessitamos sinais e milagres para crer. Mas alguma coisa pouquinha que falte, ele dizia uma vez, os pontinhos que faltem, Deus vai nos ajudar. E vão dizer verdadeiramente, Deus está no meio do seu povo. Deus está em nosso meio. E isso era o que eu necessitava. Agora me confirma no que eu estou crendo. E nós não necessitamos de sinais. Alguma coisinha, um detalhezinho vai começar a se ver e vão dizer, sim, verdadeiramente, aqui está Deus no meio do seu povo. Isso já será algo físico. Agora, os milagres que estão sendo feitos, ninguém está vendo, somente o escolhido. Na vida de cada um está vendo o milagre. E está vendo também quem está fazendo o milagre. Ao identificar quem está fazendo o milagre, o qual não tinha ocorrido antes. Então, pensa, aqui há algo sobrenatural. Algo está acontecendo. Porque antes, isso não produzia em mim. Enquanto eu escutava. Mas agora eu escuto isso dessa forma. E olha o que aconteceu em mim, que produziu em mim. Algo aí, então. Então, há algo aí, operando, atuando, que operou por Jesus quando escutou Moisés e Elias. E o resultado foi a adoção. Consequentemente, tem que essa pessoa ser adotada que está escutando. O que está escutando neste tempo. É que tudo é tão simples. Que a simplicidade de Deus é o que faz que depois vejam o grande que foi. O que ele esteve fazendo. Apocalipse 11. Isso que começamos lendo essa escritura. E isso podemos colocar como tema. Apocalipse 11. Tudo é e será escritural. Tudo. Os sábios entenderão. Bom? Escritural. Por quê? Porque está se cumprindo. Há escolhidos entendendo. Ou seja, que tudo será. E é escritural. Bom, Deus abençoe, rapazes. As coisas quando se falam, às vezes a pessoa diz, não gostaria de dizer, isso porque vou ferir sentimentos, vou ferir pessoas, e pessoas que a pessoa ama. Mas se o Espírito de Deus coloca e é falado, a pessoa vai se colocar a brigar com Deus e tentar tapar as coisas é preciso serem ditas como são. Porque é preciso chamar pelo seu nome. E mais agora. Por isso, ele busca esse coração de que o Espírito, de que gênero são. E abrange aí tudo. Gênero desde
gênero do espírito do anticristo, ou seja, do diabo, ou espírito de Deus. E também abrange gênero quanto a inclinação que a pessoa tiver de ser homem ou mulher. Tudo isso te abrange o que Deus esquadrinha e Deus julga conforme o seu gênero. E veja até onde chega isso. As pessoas não podem dizer, não, eu não sei se eu sou homem ou mulher e agora estão colocando até que não se pode chamar nem ele nem ela, agora é ele. Esse é um espírito diabólico. Não que eu tenho inclinação porque eu gosto das mulheres ou me gosto dos homens, sendo essa pessoa do mesmo gênero. Um espírito diabólico também. Não se pode dizer que agora que estamos numa educação elevada. De educação, diz o irmão Branham, que é do diabo. Ele não mandou construir escolas e hospitais. Ele disse, leva o evangelho. O pior que o ser humano fez foi construir universidades e escolas. Mas você não pode dizer isso. A verdade é preciso tirar as crianças da escola? Não. É preciso continuar. Mas os pais têm uma responsabilidade de ensinar os seus filhos o que é correto e o que não é correto. E vem uns com umas más manhas que gosta tal do mesmo gênero. E é preciso aplaudir porque isso ensina na escola. E isso está muito mal diante de Deus. Ou seja, que até tudo isso está sendo falado, qual o irmão Branham falou, Paulo falou, o irmão Branham mais abertamente, mas agora está se falando e se falará mais claramente. E por outro lado, o inimigo de Deus também, os líderes políticos e tudo fazendo leis a favor de todas essas coisas. E também tudo isso se reflete o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Vejam, queriam conhecer os arcanjos. E conhecer é ter relações sexuais. Queriam tirar os homens para ter... Não, para que nós os conheçamos. Havia muitos homossexuais ali. E o que veio a Sodoma e Gomorra, fogo, e os destruía todos. E isso é o que virá a todos esses espíritos diabólicos que estão em pessoas que estão nessa inclinação. Aos escolhidos de Deus, aos filhos de Deus. Nosso pedido é que Deus os ajude e que nessa prova que estão tendo e essas coisas que estão vindo à mente e essas inclinações, Deus os ajude a sair disso. Se são escolhidos, Deus vai ajudá-los e vai tirar esses espíritos que não lhes pertencem e vão se encaminhar no caminho correto para se preparar para a solução. Porque esses são espíritos que não são daí. Pois, ou é homem ou é uma mulher. Não há meio termo. Aí não há elos. Ou é ele ou é ela. Mas tudo isso depois vai estar se falando, mas vejam, as leis agora estão colocando que não se coloque a pregar. A favor disso, pode até excomungá-lo, tirá-lo. E tudo isso está se movendo com a marca da besta. E tudo isso que vai estar entrando já estamos vendo. Já até juízes e tudo. Lésbicas e homossexuais. Ou seja, já está, disse o irmão Branham, na política já está até podre. E tudo isso será tirado. Tudo isso tem que ser assim, porque como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Ló. Ou seja, tudo isso, pois, se fala e será falado, mas o nosso desejo é que os familiares, amigos, escolhidos de Deus, despertem a realidade que Deus lhes mostre pela sua palavra o que está correto e que isso é um espírito forte. É duro o que essas pessoas passam. E também é preciso dizer que melhor saiam disso e que peçam a Deus que Deus ajude, porque duro vai ser. E se mantiverem nessa linha, se não saírem dessa linha. Não é que algo do dia para a noite leva um processo. E oramos por eles para que Deus os ajude.
em todo momento e que tire esse espírito de erro, porque é um espírito de erro. Vejam, esse é um dos tantos problemas que o ser humano tem. Um de uma forma, outro de outra, e em todos. É dura a luta para cada pessoa como indivíduo que passa por essas diferentes etapas e problemas e provas em sua vida. Mas de todas elas diz, nos livrará o Senhor. De todas elas, ou seja, não há nada impossível. Não pode dizer, não, é que isso não é para mim, mas aquele tinha algo pior, difícil, olha, saiu vitorioso. Ou seja, de tudo Deus nos livrará e livrará também essas pessoas que estão envolvidas nesse ambiente, nesses espíritos que os têm possuídos, dominados, que pela palavra falada sejam tirados esses espíritos dessa pessoa e todo problema também que tiver, ou vícios, ou doenças, ou o que for, que seja tirado de todos os escolhidos de Deus e que se estejam se preparando dia a dia mais e mais para a sua adoção e que qualquer coisa que tiver em sua vida que atrapalhe para receber sua adoção seja tirado, porque tudo é pela palavra falada que será restaurado tudo, consequentemente pela palavra falada. Eu reclamo isso e peço a Deus que seja assim. Cada escolhido de Deus, pela palavra falada, seja tirado toda coisa contrária à perfeita vontade de Deus. E assim esteja pronto para a sua adoção, a transformação dos nossos corpos. Deus abençoe e Deus guarde a todos e creiam. Creia de todo o coração. E você verá como essas pedrinhas vão estar se movendo e ocorrendo esse milagre em sua vida. Deus o abençoe. Essa é a sobremesa.